Amém? Nós estamos então aqui reunidos para interceder, pedir ao Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que Ele nos inspire nas nossas ações, e isso é o melhor que pode haver na nossa vida. Abre a sua Bíblia, irmãos. 2 Reis. Perdão, nós não oramos pelas ofertas, né? Passamos direto, né? Então vamos lá. Põe a sua oferta agora para o alto. Deus Pai, nós te agradecemos por essas ofertas. Te agradecemos também porque no desejo do nosso coração há a sabedoria semeada de que tudo é teu, Senhor. Inclusive o nosso desejo de estar trabalhando na tua obra, na tua seara, Senhor. Inspira o nosso coração para que nós possamos ter discernimento sobre tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, amém. A ministra de louvor, Valentina, está mandando ver, está vendo? Já está orando até em línguas. Né? Olha lá, estou falando. Pentecostal, só falta ser botafoguense. Ela é botafoguense? Hein? Olha, rapaz, tá vendo? A opção lá, é muito clara, né? É isso. Entendeu? O direito de ficar quieto. Irmãos, abre a sua Bíblia no 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Versículos 14 a 19. Diz assim a palavra: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que o teu poder sobre nós seja total hoje, para que a tua palavra, Senhor, possa transformar o nosso coração, que a tua palavra possa crescer, Senhor, de forma que nós possamos sair daqui transformados nos nossos objetivos, que a nossa vida seja uma vida necessária aos teus projetos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar hoje exatamente sobre o poder e a autoridade do Senhor Jesus. E toda autoridade está no nome do Senhor Jesus, amém? Esse é o tema, o poder e a autoridade do Senhor Jesus. E você vai ter uma certa dificuldade quando você lembrar do texto
você vai falar, mas o que tem a ver o nome de Jesus com essas benditas flechas que foram colocadas nas mãos do rei? E aí nós vamos começar a entender o que Deus quer falar nessa noite. Quando eu me sento para preparar a pregação, em geral, o Senhor coloca algo no meu coração. E eu confesso que no início foi duvidoso. Eu falei assim, Senhor, o Senhor quer falar sobre a autoridade do nome de Jesus. Então as coisas não estão muito claras para mim. E depois a gente vai aprendendo com o Senhor, vai lendo, vai estudando, e você vai percebendo o que o Senhor quer falar. Jeoás, se você fosse ler um pouquinho anteriormente, você vai ver que é um rei que fez mal diante do Senhor. Ele fez o mal. Mais que isso, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do mal, que é diferente. Às vezes você pode até na sua vida fazer alguma coisa ruim, amém? Em geral a gente faz alguma coisa que é mal. Você erra, foi mal. Você fala, foi mal. Foi mal. Às vezes você pode pecar. O problema é você andar na maldade ou você andar no pecado. É você andar no erro. E esse é o problema que estava relacionado ao rei. E aí, no meio de muitas derrotas e no meio de muitos desafios, o rei foi procurar exatamente o profeta. Ele procura o profeta e cai de joelhos, Meu pai, está aí no versículo 14, Ele cai aos pés de Eliseu e fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quer dizer, começa a atribuir um poder ao profeta de Deus. E o profeta faz algo que é tremendo, irmãos. Ele manda que o rei tome um arco e flecha. E pôs as mãos, e aí que vem aquilo que Deus quer falar algo muito legal para você, muito tremendo para você, da mesma forma que falou para mim. Eliseu põe a mão sobre a mão do rei. Grava isso. Eliseu põe a mão sobre a mão do rei e fala, abre a janela para o oriente, atira. E o rei atirou. E aquela flecha, ela atingiu o objetivo. Flecha de vitória, foi a palavra de Eliseu. Flecha de vitória. Eliseu estava dizendo algo para o rei. Esta flecha que saiu pela tua janela, ela atingiu o seu objetivo. Depois ele pega e dá a flecha e o arco na mão do rei e pede que o rei bata, atire no chão. O rei vai, abaixa e dá 3 estocadas no chão. E aí não dá certo. Porque Eliseu fala assim, você bateu 3 vezes só. Podia ter batido 5, podia ter batido 6. 3 vezes não são suficientes para você vencer o reino de Círios. Você, na verdade, não vai conseguir vencer porque você bateu 3 vezes. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, onde queres chegar com essa palavra? E o Senhor me disse o seguinte, e é a primeira lição que você vai aprender, como eu aprendi hoje, a primeira lição. Se você quer vitória, deixa a mão de Deus colocar-se sobre a sua mão. É a mão de Deus que te dá força, não é você. A mão de Eliseu conduziu a força para o rei. O poder não está em você, não está em mim. A única coisa que Deus está pedindo é que você abra a janela. Porque é preciso que você veja onde é que você quer alcançar. Por isso que ele está dizendo, olha, abre a janela para o Oriente, para que você saiba exatamente qual é a vitória que você pretende. Mas não basta você abrir,
É preciso que você deixe Jesus colocar a mão sobre a sua mão. Porque daí a flecha vai verdadeiramente atingir o alvo. Irmãos, isso foi tremendo, porque eu aprendi que muitas vezes eu faço as coisas pela metade. Muitas vezes eu até traço objetivos. Eu muitas vezes olho e desenho no horizonte um ponto em que eu quero chegar. Eu quero alcançar isso. Só que o esforço que eu faço é meu. Eu não deixo que a bênção de Deus esteja sobre as minhas mãos. E a força não está nos arcos, a força não está no cavalo, a força não está na carruagem, a força está no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é um lado. O outro lado representa exatamente o momento em que o rei toma as flechas e bate no chão. Quando ele bate no chão, ele está me ensinando que todas as vezes que eu depender do meu entendimento, eu não alcanço aquilo que é necessário. Ele tinha que bater 6, mas como que ele ia saber disso? Não ia saber. O que faltou na mão direita? Faltou a mão do profeta. Faltou a mão do profeta. O seu esforço vai ser muito grande. Você vai bater na terra, vai tentar. Mas você para antes. O que nós estamos falando para você? Seja forte para perdurar no esforço, para lutar, para tentar mais vezes, para pedir, Senhor, põe a tua mão sobre a minha mão para que eu saiba a hora que eu deva parar. Para que eu não use apenas a minha paciência. Para que eu tenha uma expectativa de esperar no Senhor. Não há nesse texto aqui um momento sequer em que o rei tenha falado, Eliseu, quanto eu devo bater? Eliseu, até onde eu posso chegar? Eliseu, porque na verdade isso acontece na nossa vida. Nós estamos projetando coisas, mas logo depois a gente para. Você já percebeu que a gente ora por atacado? A gente ora a Deus por atacado. Senhor, protege a minha casa. Acabou. Né? Chegou em casa, vai orar, você fala assim, Senhor, fica com a minha casa, põe teu anjo na porta da minha casa, amém. E dorme. Você vai fazer um trabalho, você é rápido e ligeiro. Quando o Senhor está mandando você exatamente esperar a resposta dEle. Não vá na sua força, espere na força do Senhor, porque há uma autoridade no nome de Jesus, e essa autoridade você tem que pedir aos céus. Amém? Mateus 28, 18 tem uma palavra de Jesus que mexe muito comigo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quer dizer, Jesus tem autoridade para fazer com que você possa acertar o seu alvo, desde que a mão do Senhor esteja sobre a sua mão. A mão sobre a minha mão significa obediência, significa fé, confiança, certeza de que Deus vai fazer aquilo que é preciso fazer. Qual é o meu grande problema? Meu grande problema é que eu estou olhando muito para mim. Eu olho muito para mim. Né? A palavra que está sendo colocada aqui por Eliseu, a profecia dele, manda abrir o que? A janela. Abre a janela, porque o que você quer não está aqui dentro. O que você quer é muito mais distante. E você, para atingir o alvo, você vai ter que usar exatamente da confiança na mão que abençoa a sua mão. E muitas vezes eu já me peguei na minha vida exatamente pedindo ao Senhor, Senhor, transforma isso que está dando errado em algo que dê certo. Muda essa história, altera essa condição para que eu possa realizar na minha vida os teus projetos. Ou às vezes você simplesmente no impulso, você se esquece daquilo que te deu vitória e você bate no chão 3 vezes só. Aí o profeta fala assim, você bateu 3 vezes, você tinha que bater mais. Você tinha que bater mais. Quantas vezes eu recebo de Deus alguma coisa e reclamo, falo assim, é pouco. É pouco. É pouco porque eu dei pouco.
É pouco porque eu, na verdade, teria que esperar um pouco mais do Senhor. Então, a palavra que eu estou recebendo de Deus está dizendo para mim, olha, você tem 2 caminhos para escolher. Um caminho, você precisa da minha bênção e precisa abrir horizontes. O outro caminho é você que está decidindo por você. Nós somos um povo que reconhece o senhorio do Senhor Jesus. Então eu tenho que tomar posse da palavra. Tomar posse da palavra significa confiar que a bênção vem através da palavra. Palavra que está dizendo, que é dito no Salmo 91, 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é uma profecia sobre a sua vida? Sim ou não? Ah, sim, pastor. Então deixa que a mão de Deus, ela cubra a sua vida. Deixa que a mão de Deus te dê confiança ao seu coração. O que aconteceu com o rei? O rei estava vindo de um momento de muita derrota, muita insegurança, e ele achou que seria apenas procurar o profeta. Eu vou procurar o profeta e o problema está sanado. Não. Porque ainda que Deus conheça os meus pecados, ainda que Deus conheça a minha vida, Ele precisa do meu reconhecimento. Não é verdade? Não basta eu chegar na igreja e falar, está tudo ok, está tudo bom, eu estou aqui, estou protegido. Depende. Se a mão de Deus não estiver sobre a sua cabeça, eu te afirmo, você não vai estar protegido. Eu preciso ter a decisão de reconhecer que eu, na verdade, vou atirar a flecha. Eu tenho um objetivo, eu vou atirar a flecha. Eu tenho que confiar no Senhor. Tenho que confiar no Senhor. Abre as janelas e confia. Qualquer que seja a direção da flecha. O rei queria vencer os sírios. De fato. Como venceria? Com a força das suas mãos? Não. Essencialmente teria que estar com a mão debaixo da mão do profeta. Da mesma forma, irmãos, se nós continuarmos desejando vitória pessoal, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos alcançar nenhuma vitória, porque o inimigo sequer vai ser alcançado. O limite da minha força trabalha com a seta apontada para o chão. Só Deus pode fazer com que você enxergue a direção do inimigo. E aí eu preciso ter docilidade de alma. Jesus conquistou o meu coração, amém? Conquistou o seu coração e é o que eu desejo muito, que Jesus tenha conquistado o seu coração. É uma grande diferença entre eu ter sido convencido e eu ser convertido. E eu posso ter sido convencido da importância de Deus. E é muito difícil que alguém não seja. Mas ser convertido significa tomar a substância de Deus. Tomar a substância de Jesus. É ter o caráter de Jesus. Faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Porque a pessoa que toma o caráter de Jesus, ele quer lutar as guerras de Deus, e por isso a mão dele obrigatoriamente vai estar sempre debaixo das mãos de Jesus. Então, a mensagem de hoje está dizendo que o poder e a autoridade estão no nome de Jesus, não estão nos meus nomes, nos meus conhecimentos, na minha sabedoria, até porque isso é coisa de filósofo, não é coisa de cristão. O cristão verdadeiramente, ele se entrega ao Senhor Jesus, ele se doa ao Senhor Jesus, ele tem docilidade diante de Deus para dizer, Senhor, ouve a oração daquele que clama para que eu possa atingir o meu objetivo. E eu vou te falar uma coisa, o nome de Jesus é poderoso para fazer com que você acerte o alvo, mesmo quando você não estiver vendo o alvo. Mesmo quando você não estiver vendo o alvo. Às vezes, irmãos, eu vou como que um cego tateando, mas eu ouço a voz do Senhor. Lembra da situação de Lázaro? Lázaro morto, era um corpo dentro do sepulcro escuro. Eu não sei se você já viu o desenho, ou pelo menos a fotografia de um sepulcro judaico,
Quer dizer, devia ser algo assustador, porque eles colocavam lá num cômodo dentro e fechavam uma porta pesadíssima. Quer dizer, não entrava ar e nem luz. Lázaro estava ali dentro. Irmão, você imagina quando o Espírito de Deus soprou sobre a morte que havia em Lázaro e a vida foi retornando. Você consegue imaginar uma pessoa morta há 4 dias, como que ela devia estar? Já devia, segundo Marta falava, já cheira mal. Então a carne já estava em degradação. Mas quando a palavra do Senhor deu a ordem, a vida retornou. E aí presta atenção, Lázaro estava em absoluta escuridão, mas a voz de Jesus, ela se fez ouvir, falou assim, Lázaro, vem, sai. Ele ouviu a voz e um outro detalhe, ele viu a luz. São coisas que eu preciso aprender, mesmo que eu não esteja enxergando os objetivos de Deus. Ao ouvir a voz do Senhor, eu tenho que aprender a ser dócil ao que o Senhor está me dizendo. A palavra está dizendo aqui, né? Põe o arco na tua mão, faz a atenção necessária, e aí o profeta coloca a mão sobre a mão do rei, e Eliseu possivelmente, com certeza, deu uma palavra para aquele momento. Senhor, eu peço que a tua força seja sobre as mãos do rei, para que ele possa alcançar o seu objetivo. E a seta voou. Mas logo depois, o rei dá 3 estocadas, e a derrota vem. Por quê? Porque na verdade não havia a mão sobre a mão do rei. Irmãos, muito claro o que Deus quer falar para mim. Não busque fazer aquilo que você tem para fazer com as suas forças, com o seu entendimento, com a sua compreensão, porque verdadeiramente o extraordinário de Deus, ele precisa de uma chave. O extraordinário de Deus precisa de uma chave que você tem. Você tem essa chave. Essa chave se chama fé. É a fé que vai abrir a porta para que a resposta chegue. Se não tiver essa capacidade de usar a fé para abrir a porta, você não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer. Eliseu tinha um objetivo. Qual é o objetivo que Eliseu queria ao dar essas ordens para o rei? Ensinar ao rei, enquanto você não voltar para o Deus de Israel, não haverá vitória para você e para o reino que você dirige. Você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa da bênção do Altíssimo sobre a sua vida. Enquanto você não persistir clamando, você não alcança. Nós paramos muito cedo. Paramos muito cedo. Às vezes você está com uma oração intercedendo. Irmãos, aconteceu um fato lá em Itaperuna que é curioso. Tinha um rapaz chamado Zé Carlos, que ele, lá em Itaperuna não havia sala de escola dominical, então os jovens, eles ficavam no pátio, né, e um grupo da escola dominical, e eu dirigia esse grupo, ficava também assim no pátio, e a calçada logo em frente. Um dia me para um camarada de bicicleta, ele para e fala assim, eu posso ouvir aí o que o senhor está falando? Eu falei, pode, fica à vontade aí. Aí ele deixou a bicicleta e ficou sentado ali. Aí no final eu falei, olha, à noite tem o culto. Ele falou, que hora que é? Eu falei, 7 horas. Ele falou, eu venho. À noite ele veio. Para minha surpresa, ele foi à frente e aceitou Jesus, lá em Itaperuna. Aceitou Jesus e todo domingo ele estava lá na escola dominical, na nossa turma. Chegava, colocava a bicicletinha dele lá e ficava. Zé Carlos, acho que era Luiz Carlos ou Zé Carlos. Aí aconteceu que era uma turma de discipulados, chegou um tempo e falei, Zé Carlos,
você já está preparado para passar pelas águas, pelo batismo? Ele falou, não, pastor, eu ia até conversar contigo. Eu realmente quero ser batizado. Eu já estou transformado. Jesus me transformou, quero ser batizado. Eu falei, glória a Deus. Então eu vou combinar direitinho. Agora deixa eu te falar. A gente poderia também visitar a sua casa. Porque a gente quer também alcançar a sua família. Ele falou, ótimo, pastor. Quando é que você vai lá? Marquei com ele e fui lá. Irmãos, quando eu entrei na casa dele, a esposa ficava me olhando. Falei, a senhora é evangélica? Sou evangélica. Nunca a senhora olhou tão estranho. Ela, pastor, vou lhe falar uma coisa. Eu orei por esse homem 20 anos para ele se converter. 20 anos esse homem dizia não para Deus. Há cerca de um mês, uns 2, 3 meses atrás, eu procurei o meu pastor. Eu sou da Assembleia de Deus do Relógio. Procurei meu pastor, falei, pastor, estou entregando, largando de mão. Não quero esse homem mais não, porque eu não vou orar por ele, eu vou suportar o resto do caminho. Mas a carne desse homem é carne para o inferno. Pastor, não, irmão, não fala isso. Não, estou cansado de orar, pastor. Cansado de orar para esse homem. Ela olhou para mim, agora o senhor vem para cá dizer para mim que ele vai ser batizado. Em que momento ele aceitou Jesus? Ele falou, tem uns 3 meses. Interpretação, quando ela largou, Jesus pegou. Não é isso que Deus faz? Quando você chegar à conclusão que você não consegue, é aí que é a melhor decisão que você tem, falar assim, eu faço. E é aí que Deus faz. Não é isso que acontece? Às vezes você teima tentando resolver com as suas forças. Você que está falando, você murmura, você briga, você grita e a pessoa não ouve. Mas no momento que você fala, Jesus, eu estou orando porque eu preciso que a minha família venha para a tua casa, faz toda a diferença. Você aí vai pedir ao Senhor, Senhor, põe a tua mão sobre a minha mão, porque eu necessito é da tua força, não é da minha. Amém? Está compreendendo? Amém? A coisa que Deus está falando hoje para você, que diz exatamente isso. Há problemas que você está tentando resolver hoje, suponho eu que Deus esteja falando isso. Há problemas que você esteja tentando resolver e que você não vai conseguir resolver. Há dificuldades que você tem que você não vai conseguir superar. Porque você precisa da mão de Deus sobre a sua mão. Outra lição que Deus quer dar para você. Há lugares onde você quer chegar que você só vai chegar se você abrir a janela. Se você conseguir começar a olhar para onde você quer chegar. Já falei domingo, essa frase é uma frase bonita, é uma frase de efeito, mas é uma frase que tem grande eficiência. Não há vento favorável para quem não sabe para onde ir. Você tem que saber, abre a janela, você está com o arco na mão, você tem a flecha na mão, mas você ainda não abriu. Segunda lição, abra a sua perspectiva, veja outras coisas. Às vezes a gente fica amarrado, irmãos, em situações e esquece que eu preciso ultrapassar. Relacionamentos difíceis, trabalhos difíceis, condições difíceis. Deus está falando, abre a janela e olha, vê outras coisas. Você está com os instrumentos certos na mão, mas você precisa abrir a janela. Para onde você quer ir? Às vezes também o Senhor está com a janela aberta para mim e eu estou olhando para o chão. Tem isso também. Coração de ingratidão. Não estou conseguindo ver aquilo que Deus está me mostrando. Em terceiro lugar, não tente resolver perto de você. O Senhor quer te dar coisas mais distantes, então não fica apenas olhando aquilo que está perto. Não pegue aquilo que está perto de você. Persista naquilo que está dando certo.
Persista naquilo que é distante, mas é adequado. Quando Deus vira para Abraão e o inspira a escolher, ele vira para Ló e fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló escolheu uma cidade habitada. Ele olhou e falou assim: eu quero ali. Eu quero ali, ali é legal. Agora, Abraão olhou o campo, o horizonte, e Deus falou para ele: tudo isso eu vou te dar. Onde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar. E aí nós vamos para uma outra história. Não queira aquilo que está perto, mas que esteja sob condenação. É melhor pegar o que não está pronto, mas que esteja abençoado. O que está perto, às vezes é apenas o chão e a sua falta de força para bater. O que está longe vai ser alcançado, porque a mão do Senhor está tocando a sua mão. A mão do Senhor está falando: aposta naquilo que está longe, mas que você pode ver. A nossa vida é assim, irmãos. O nosso traçado é assim. Quantas vezes Deus está chamando a gente para uma grande mudança, mas é uma grande mudança longe. Talvez Deus queira que você saia de Cabo Frio e venha para Niterói, por que não? Não pode ser? Me ocorreu agora, né? Pode ser. Não sei se eu estou falando para alguém aqui, né? Pode ser. Deus já falou para alguém em Pádua: sai dessa terra, minha amada, vai para um lugar distante, porque lá eu vou te abençoar. Está aí essa mulher linda aqui que vai ter 12 filhos no Senhor, né? Carreirinha, né? Profetizando, né? Às vezes você precisa sair da sua terra. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para longe. Deus está falando, não é, amém? Adriele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para longe, não é? Pode ser, não pode ser? Tem gente aqui que saiu lá de Barra do Piraí, né? Agora tem que ter a docilidade de ver onde é que Deus está fazendo uma obra que treme o meu coração. Eu preciso saber disso. Eu não sei qual é a sua condição espiritual, irmãos, mas eu tenho o desejo no meu coração de servir ao Senhor. Então eu sinto uma necessidade. Eu sou muito carente. Eu sou cristão carente. Eu tenho necessidade de que a mão de Deus esteja sobre a minha cabeça, que a mão de Deus esteja sobre a minha mão, para quando Ele me apontar, falar assim: atira a tua seta, atira a flecha. Eu ter a certeza que não é a minha mão que impulsiona o ar, mas é a mão de Deus. Eu gosto de fazer as coisas para o Senhor e no Senhor. Então, às vezes, eu me diferencio, porque nós vivemos um tempo de individualismo, em que as pessoas estão procurando o seu próprio interesse. O rei, quando procurou o profeta, ele procurou e ele estava derrotado. Ele estava derrotado. Mas ele não entendeu. Ele não entendeu. E eu não queria que você saísse daqui sem entender que a sua força está no nome do Senhor Jesus. Porque todo o poder foi dado ao nome do Senhor Jesus. Tudo que você fizer, seja em palavra, por pensamento, seja feito no nome do Senhor Jesus. Porque no nome do Senhor Jesus você aplaca tempestades. No nome do Senhor Jesus, portas se abrem, situações se transformam, condições de relacionamentos difíceis são resolvidas, porque o milagre, ele é uma semente na mão de quem tem fé. Né? O milagre é uma semente na mão de quem tem fé. Você precisa ter fé. Vou falar para você que esse mês eu estive na casa de um amigo, e ele me disse a seguinte condição: eu não podia, antes de casar, ele falou, o médico chegou para mim e falou assim: você não tem capacidade de gerar. E aí ele contou que ele conversou com a esposa, conversou com
paz e falou, olha, se casar comigo é nessa condição. E ele teve vários filhos depois, porque Deus o abençoou. Irmãos, não há limites para o poder de Deus. Se Deus colocar a mão sobre as suas mãos, você vai gerar sonhos novos para a sua vida, amém? Agora, se você obedecer ao Senhor e bater na terra com a flecha, não pare na terceira, só pare quando Deus mandar parar. Essa é a última lição. Só pare quando Deus mandar parar. É igual aquela viúva que foi à porta do juiz bater lá. Atende a minha causa, atende a minha... Ela não parava. A ponto do juiz falou assim, eu vou atender essa mulher, senão ela vai me encher o sapato a noite toda. Mal comparando, Jesus estava falando isso. Teime com Deus. Lute com Deus. Prevaleça pelo teu coração na força do Senhor. Amém? O poder e a autoridade está no nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 4. João, que era o mais novo, que vivia ao lado de Jesus, ele fala algo tremendo. Ele fala assim, filhinhos, olha que carinho que ele está usando, filhinhos, vós sois de Deus, filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é poderoso para fazer você atingir o seu alvo. Aguarde, espere no Senhor. Amém? Para terminar, eu quero contar uma coisa interessante. Às vezes a gente julga conforme o olhar humano. E eu tenho muito a agradecer. Deus gosta muito de mim, irmão. Eu até hoje não achei sequer 1 milímetro de motivo para que Ele tenha amor por mim. Mas Ele tem muito amor por mim. Até quando eu não o servia. Quando eu estudava aqui na UF, tinha um professor, muito meu amigo, a gente comia pizza junto em frente, uma pizza horrível. Eu não tinha dinheiro, a gente ia lá e comia pizza ali. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Francisco, eu era novinho, acredite, vou falar uma coisa para você, acredite, eu era mais magro que o Lucas. Magrinho, magro. Prepare-se, meu filho. Vem aí tempos bons. Né? Irmãos, ele virou para mim e falou assim, eu recebi um convite para ser professor lá em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. E ele me fez o convite, além, eu posso ir para lá, eu vou ser professor titular e eu tenho direito a levar um professor assistente. Aí ele falou assim, eu escolhi você. Eu falei, Roberto Reis, me sinto muito honrado, mas eu não sei falar nada em inglês. Ele falou, mas não brinca, você está fazendo, não sei falar nada em inglês. Aí ele falou, olha, faça o curso, você tem uma prova para fazer e tal. Até eu e Jane entramos no curso, né? Eu e Jane tem 500 anos que a gente entra em curso para inglês e não aprendemos, né? A gente fica nessas coisas, é ruim, né? Você tem que terminar o que você começa, senão a sua vida, você vai sofrer eternamente esse negócio, né? E aí eu não fui. E logo depois também, vieram tempos maravilhosos na minha vida, a Jane engravidou, né? E o filho trazia as promessas de Deus, né? Porque Deus enxerga mais que a gente, mas ficou ali no meu coração. Eu escrevi para ele uma carta grande, ele já tinha ido embora, deixou os livros, me deu os livros dele. Falou, quando você for para lá, você também dá esses livros para os outros. Falei, pode deixar, Roberto. Aí eu escrevi para ele e disse, Roberto, expliquei, falei, olha, eu vi a fotografia, ele me mandou uma fotografia, ele no meio da neve. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sirvo para isso, isso é terrível, não vou me adaptar. Tenho uma esposa com filho pequeno e tal. E ele me devolveu uma carta que eu até hoje guardo lá, dizendo bobagem e tal, me incentivando, mas, enfim, nunca mais eu escrevi para ele, ele também não me respondeu, o tempo foi passando, perdi contato. E isso em 1900 e quanto, gente? Você não sabe, não?
1984. 1984. Então, há bastante tempo. E eu fiquei muito tempo, eu pensava assim, falei, rapaz, às vezes eu conversava com pessoas e falei, se eu tivesse ido. Aí um dia eu estava conversando no meu trabalho, tem uma menina que trabalha lá, que ela tem um domínio de inglês. Aí eu comecei a conversar com ela, falei, olha, talvez se eu tivesse o domínio que você tem de inglês, eu teria ido. Eu me arrependo às vezes, podia estar hoje nos Estados Unidos, a minha família ser toda lá dos Estados Unidos, tal. Eu comentei com ela. Aí ela virou para mim e falou assim, você nunca procurou saber onde está o Roberto Reis? Eu falei, não, nunca. Aí eu estava com o computador, né? Aí abri o Google. Você sabe que se você procurar alguma coisa, se não tiver no Google, é porque Deus não inventou ainda, né? Porque tudo está lá. Aí abri, irmãos, tinha uma reportagem em inglês de um jornal de uma universidade de Minneapolis. Aí falou, Roberto Reis. Aí eu falei, Patrícia, vem cá, traduz aqui para mim. A reportagem estava dando a informação de que em 1995 ele foi passear num aeroplano com o seu professor auxiliar e os dois caíram e morreram. Horror, né? Mas eu estou vivo. Certo? Consegue fazer a leitura? Que às vezes aquilo que na vida da gente é perda, na verdade é livramento. Né? Amém? Então persista, mesmo que você não esteja enxergando, há um sentido para a sua vida. Amém? Persista. A mão direita tem que ir até o momento em que o profeta falar, chega, pare. Amém? Vou orar com você para que Deus possa abençoar a sua vida. E caso receba o convite de algum professor auxiliar, diga não. Né? Porque não é legal. Feche seus olhos agora. Jesus, tens autoridade sobre todas as coisas que acontecem ou não em nossa vida. Eu sei, Jesus, que a minha vida está em tuas mãos, meu Pai. Olha para você agora e faz esta oração. Deus conhece você, Deus sabe cada minuto da sua vida, do que aconteceu e do que ainda vai acontecer. Por isso, meu Pai, nós estamos em segurança nas tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, talvez em meio a derrotas, a cansaço, em meio a dificuldades, mas nós estamos aqui porque cremos que há uma palavra profética sobre a nossa vida, nos dando ordem. Toma nas tuas mãos o arco e a flecha e mira o alvo. Abre a janela do teu coração e mira o alvo.